Noite, tudo bem com vocês? A gente vai estar dando continuidade aí no tópico de alimentos e alimentação, tá? A gente vai estar falando, pessoal, hoje sobre definições de ingrediente, tá? Então vamos lá. O porquê de falar um pouquinho sobre isso, né, pessoal? A gente tem que saber se todo alimento deve ser dado aos animais em alta ou pequena, se tem micotoxina, se não tem, se vai fazer bem ou se vai fazer mal. Então, isso tudo a gente deve ter ciência disso, tá? Então, o alimento pode ser definido como toda substância que contém um ou mais nutriente. Ponto, né? De acordo com Ribeiro em 2006. Os alimentos utilizados para fabricação de ração também recebem frequentemente o nome de ingrediente ou matérias-primas. Geralmente são considerados matérias-primas produtos como milho, farelo de soja, o óleo, farinha de carne, farinha de osso, né? E entre outros aí. Aqui tem uma tabela, pessoal, de alguns ingredientes, né? Então, os principais ingredientes aí. A gente tem de origem vegetal, origem animal, líquida, outros ingredientes, né? E aditivos. Aqui a gente tem, na origem vegetal, então, alimentos proteicos e alimentos energéticos. Alimentos proteico, proteína maior que 18%. Alimentos energéticos, proteína menor que 18%. Então, maior são alimentos proteicos, né? Maior que 18. Menor que 18, alimentos energéticos. Então, proteico a gente tem como farelo de algodão, farelo de soja, farelo do girassol, né? E como energético a gente tem o milho, a quireira de arroz e assim por diante. Outros aí como exemplo, a casca de soja, tá? Então, de origem animal, a gente tem a farinha de carne, também a farinha de osso, né? Farinha de peixe e também o soro de leite em pó. Então, alimento líquido, a gente tem alguns ingredientes líquidos. Então, a gente tem o melaço, né? Da cana, óleo de soja, a gordura de origem animal, né? E também a parte da origem da gordura vegetal. Outros ingredientes, então a gente tem o calcário, né? O fosfato bicálcio, o sal comum, a lisina, a metionina, que a gente já estudou isso em sala. Aditivos, então a gente tem os antioxidantes, as enzimas, os prebióticos, probióticos, simbióticos. Então tudo isso, né, entra na parte de ingrediente. Então vamos dar início a isso sobre a parte de farelo de soja. Então o farelo de soja, né, com ou sem casca, então é um produto tostado, tá? Resultante do processo de extração de óleos por solventes, que apresenta valor entre 42 a 48% de proteína bruta, ou seja, um alto teor de proteína bruta, e de 1,45 a 1,69 de gordura. Então, o farelo de soja integral tostado é o produto resultante da exposição do grão ao calor. Apresenta em torno de 37% de proteína bruta e 18% de gordura. No caso da utilização, né, da soja em seu estado natural, sem processamento na nutrição de aves e suínos, são observados fatores antinutricionais que inibem o crescimento dos animais, reduzem a digestibilidade da proteína, causam hipertrofia, né, pancreática, ou seja, como que eu posso explicar para vocês? É como se reduzisse o pâncreas do animal, né? Pancreatite. Pancreatica, né? Eu tô errando aí, pessoal, desculpa aí. Então, estimulam a hiper e hipossecreção da enzima pancreática e reduz a disponibilidade de aminoácidos e vitaminas e minerais, tá vendo? Então, se eu desse para os animais, para aves e suíno, o grão. Vamos falar um pouquinho sobre o farelo de algodão. Então, é uma das mais usuais fontes de proteína vegetal utilizada na alimentação de gado de leite e corte. O uso do algodão em seus subprodutos resume-se em áreas produtoras, tornando-se a utilização economicamente inviável em regiões onde se não tem um plantio nem colheita, né, do algodão. Nos suínos, a intoxicação pelo gocipol. Então, pessoal, presta bastante atenção. A planta tem uma micotoxina, né, que ao encontrar com o suíno, na alimentação dos suínos,
existe uma parte, tem uma toxina chamada gocipol, que pode causar a esterilidade dos reprodutores, debilidade muscular, edema cardíaco, né, e outros prejuízos econômicos decorrente da queda do desempenho do animal. Nas aves pode ocorrer a descoloração da gema e do albúmen, né, e o aparecimento de manchas no sangue da gema. Olha para vocês verem aí. Então, farelo de girassol pode-se considerar uma boa fonte proteica de 28 a 40%, né, pessoal, de proteína bruta, né? E também é a principal para os animais ruminantes. O farelo de girassol apresenta baixo valor energético, baixo nível de lisina total, em torno mais ou menos aí de 1,3%, e alto teor de fibra, 16 a 25%. Né? Esses elevados níveis de fibra estão diretamente relacionados com a sua baixa energia digestível, o que torna o seu uso em grandes quantidades não recomendadas para as aves e suínos. Não é proibido colocar, né, aí trabalhar com aves e suínos o farelo de girassol. A gente tem que lembrar que é em valores bem menor do que o comum, tá? Então a gente termina por aqui, pessoal, essa primeira aula e a gente dá sequência nas próximas.